Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do Poder. TSE registra mais de 23 mil candidatos às eleições de outubro. Bens declarados por presidenciáveis somam mais de 830 milhões de reais. Os detalhes você confere a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o noticiário de hoje com eleições, porque com o fim do período de registro das candidaturas, hoje começou oficialmente a campanha eleitoral. E com a conclusão do prazo para a solicitação dos registros, a gente tem agora já um perfil de como vai ser a disputa desse ano. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou hoje alguns números e a gente vai conferir agora. Ao todo, mais de 24 mil pessoas vão se candidatar a algum cargo em outubro. Além dos 13 candidatos a presidente da República, teremos também 177 candidatos a governador, 299 candidatos ao Senado. E aí aqui a gente lembra que você vai votar em 2 senadores esse ano. Teremos também 7.218 candidatos à Câmara Federal, 15.147 candidatos a uma vaga nas Assembleias Legislativas e 954 candidatos a uma vaga na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Aliás, a maior relação candidato por vaga é essa de deputado distrital, viu? São quase 40 candidatos por vaga, enquanto nos estados a disputa é de pouco mais de 14 candidatos por vaga nas assembleias. Um outro recorte interessante desses números é a quantidade de candidatos por partidos. Nós temos 35 partidos políticos no Brasil, então não seria possível trazer os números de todos eles aqui, mas a gente separou as informações sobre os 3 que terão mais candidatos e os 3 que terão menos candidatos, para você ter uma ideia aí desse quadro. Vamos começar, então, pelos partidos com mais candidatos na disputa. O primeiro é o PSL, com 1.260 filiados concorrendo a uma vaga nas eleições, nessas eleições desse ano, né? Ele é seguido pelo PSOL, que terá 1.202 candidatos, e depois pelo PT, com 1.078 filiados concorrendo. Agora, os 3 partidos que menos pediram registros de candidaturas. O que terá menos candidatos será o PCB, com 76 candidatos, seguido pelo PCO, com 102, e depois o PSTU, que terá 200 candidatos. Como eu disse no início, nós teremos pouco mais de 24.500 candidatos disputando as eleições deste ano, número que será um pouco menor que 2014, quando o número de candidatos ultrapassou os 26 mil candidatos, então, disputando as eleições naquele ano. E outro dado interessante é sobre o patrimônio declarado pelos candidatos. Isso porque, junto ao registro, além de informações sobre nome, coligação, quem é o vice, os candidatos também devem apresentar uma relação de bens ou outros valores. Quem traz os detalhes sobre esse assunto é Jéssica Gonçalves, nos estúdios da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Mariana. Bom, entre os 13 candidatos à presidência, o patrimônio declarado varia de 0 a 425 milhões de reais. Somados todos eles, o valor passa de 833 milhões. Metade desse valor é do candidato mais rico, João Amoedo, do Partido Novo, que declarou ter mais de 425 milhões de reais. O segundo mais rico é o candidato do MDB, Henrique Meirelles, que registrou ter 377 milhões de reais em bens. Em seguida, vem o candidato do PPL, João Goulart Filho, que declarou possuir 8 milhões e 500 mil em bens. Logo abaixo vem o ex-presidente Lula, candidato do PT, que revelou ter quase 8 milhões de reais em bens. O candidato da Democracia Cristã, Eimael, declarou 6 milhões de reais em bens. O candidato Álvaro Dias, do Podemos, declarou ter mais de 2 milhões e 800 mil reais em bens. O deputado Jair Bolsonaro, do PSL, declarou ter mais de 2 milhões de reais. O
candidato do PDT, Ciro Gomes, declarou ter cerca de R$1.700.000 em bens. Já o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, declarou ter em bens R$1.300.000. A candidata da Rede, Marina Silva, declarou R$118.000 em bens. Vera Lúcia, do PSTU, declarou ter R$20.000. E o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, R$15.000. O único que declarou não ter nenhum bem foi o candidato do Patriota, Cabo Daciolo. Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Bem, e essa eleição tem como característica um número grande de candidatos disputando a presidência da República. Se você ainda está indeciso sobre um dos 13, ou se já escolheu o seu, mas quer saber mais sobre as propostas dele e fazer uma comparação com os demais, você não pode perder a série de entrevistas da Empresa Brasil de Comunicação, que começa amanhã. Todos foram convidados e a ordem das entrevistas foi definida por sorteio feito na presença dos assessores partidários. O primeiro será João Amoedo, do Partido Novo. Amanhã, na série de entrevistas com os candidatos à presidência, João Amoedo. 5h30 da tarde, ao vivo. Eleições 2018. O caminho até o Planalto, na TV Brasil. Pois é, jornalistas da TV Brasil, da Rádio Nacional e da Agência Brasil farão perguntas. Rosiane Kennedy vai mediar essas sabatinas, que serão transmitidas ao vivo pela TV Brasil, por 5 emissoras da Rádio Nacional e em tempo real pela Agência Brasil. A entrevista também será disponibilizada para mais de 5.000 emissoras de rádio de todo o país e para 39 emissoras de TV públicas. Fica então o convite para você conferir conosco o que cada um desses candidatos tem a propor, a partir de amanhã, às 5h30 da tarde. Pois é, e como eu disse na nossa abertura, hoje começa oficialmente a campanha eleitoral. Vamos voltar aos estúdios da Rádio Nacional, falar com a Jéssica Gonçalves. A partir de agora já pode muita coisa, como comício, carreata, bandeira na janela. Mas quais são as limitações, Jéssica? Mari, a partir de hoje, o uso de alguns recursos para fazer campanha já estão liberados. Vale fazer comício e usar equipamentos de som, mas só até às 10 horas da noite. Já está permitido também fazer caminhadas, carreatas e passeatas, usar carros de som e alto-falante nas sedes dos partidos e nos comitês de campanha, mas nunca perto de escolas ou hospitais, por exemplo. Materiais impressos também já podem ser distribuídos nas ruas. É permitido ainda adesivos em carros, mas é preciso observar as regras para o uso desses recursos. Mas nem tudo é permitido durante a campanha, viu? Na lista das proibições está fixar placas e faixas em locais públicos, como postes e viadutos. Também não pode usar trio elétrico na campanha, confecção ou a distribuição de produtos como camisetas, chaveiros, bonés, canetas e outros brindes. A campanha eleitoral começou também na internet. A partir de hoje, já é possível usar sites e redes sociais. Vale campanha no site do candidato, partido ou coligação. Mas o endereço eletrônico tem que ser comunicado à Justiça Eleitoral e o site deve ser hospedado em provedor aqui no Brasil. O uso de robôs e programas para distorcer informações é proibido, Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E olha, por falar nas regras para a internet, a gente observa o quanto o papel das mídias digitais cresceu na formação da opinião pública. E eu converso sobre isso agora com a Carolina Pimentel, aqui ao meu lado, porque a Agência Brasil traz hoje, né, Carol, uma reportagem com especialistas que falam sobre o fim da hegemonia da TV e essa disputa pelos usuários das redes sociais, né? É sim, Mariana, boa noite. Bem, olha, as próximas eleições, essas de outubro, elas podem ficar para a história e registrar o fim da era da televisão aberta como o principal meio de informação dos brasileiros para acompanhar a disputa de votos por cargos públicos. Especialistas ouvidos pela Agência Brasil apontam o seguinte: a possibilidade da internet ter mais peso do que nunca na decisão do eleitor e mudar em definitivo a maneira de se fazer campanha eleitoral no país.
Pesquisadores de comunicação e consultores eleitorais assinalam que os quase 150 milhões de eleitores do país vão escolher seus representantes sob influência inédita de conteúdos compartilhados nas redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas, em especial o Facebook e no WhatsApp. E nas plataformas da internet, diferente da televisão e do rádio, que veiculam o horário eleitoral gratuito, a comunicação é individualizada e interativa. E os conteúdos são mediados pelos usuários em lugar de vídeos e peças sonoras veiculados para as grandes audiências, sem a possibilidade de resposta ou de reencaminhamento. Os especialistas agora não desconsideram os riscos nessa campanha eleitoral da circulação de notícias falsas, a deformação de mensagens, difamações generalizadas e também manifestações de ódio e intolerância. Nessa reportagem, a Agência Brasil conversou com diversos especialistas das áreas de sociologia, ciências políticas e psicologia social. A reportagem completa está no nosso site, Mariana, agenciabrasil.tvc.com.br. Se você tem interesse no assunto, então acessa lá. Obrigada, Carol. A gente segue falando de eleições porque, como você conferiu no começo do programa, o prazo para registros das candidaturas acabou ontem às 7 da noite, né? Mas logo em seguida, o Tribunal Superior Eleitoral já recebeu os primeiros questionamentos de candidaturas registradas, entre elas da candidatura do ex-presidente Lula, que, entre outras ações, teve pedido de impugnação feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, já ontem à noite, logo após o registro. A alegação da Procuradoria é que Lula não pode ser eleito porque sua candidatura é barrada pela lei da ficha limpa. Isso se deve ao ex-presidente ter sido condenado, ter tido ali uma condenação confirmada por um órgão colegiado, no caso, a segunda instância responsável pela Operação Lava Jato. Hoje, a Procuradora-Geral entrou com um novo pedido nesse processo de impugnação e quer que o prazo para que a defesa do ex-presidente Lula se manifeste seja adiantado e passe a contar a partir de hoje. Isso aceleraria aí o julgamento. Também, nesta quinta, o advogado de Lula no TSE, Luiz Fernando Casagrande Pereira, ironizou a celeridade de Raquel Dodge em impugnar o pedido de registro de candidatura de Lula. Segundo o advogado, ele não tinha visto ainda a Procuradoria agir com tanta rapidez. E a gente lembra que a Justiça Eleitoral tem até o dia 17 de setembro para aceitar ou não todos os registros de candidatura. Esse é o prazo final também para que candidatos sejam substituídos pelos partidos. Mas ainda há um impasse nesse tema, porque os pedidos de impugnação da candidatura de Lula foram sorteados para diferentes relatores no TSE, o que é alvo de questionamentos do PT. Quem vai explicar essa história para a gente novamente é a Carolina Pimentel, aqui ao meu lado. Mariana, é porque é o seguinte, 2 pedidos contrários à candidatura de Lula foram feitos antes mesmo do registro de candidatura ser feito pelo PT e ficaram com a relatoria do ministro Admar Gonzaga. Agora, esses 2 pedidos que a Mariana falou há pouco, apresentados pela Procuradora-Geral, depois do registro, foram encaminhados para o ministro Luiz Roberto Barroso, que é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Essa dupla relatoria foi questionada pelo PT. Segundo os advogados do partido, o questionamento foi feito para evitar nulidades no caso. Hoje, o ministro Barroso encaminhou a questão para a nova presidente do tribunal, a ministra Rosa Weber. E, segundo o texto da decisão, cabe a ela decidir sobre essa dúvida relacionada à distribuição das ações. A gente vai acompanhar qual vai ser a decisão da ministra sobre isso, né, Carol? Obrigada. E ainda tratando de notícias da Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu a cassação do mandato do senador José Medeiros, que tinha sido decidida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. A Jéssica Gonçalves, mais uma vez, é quem traz as informações para a gente. Jéssica. Mariana, essa decisão foi do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Ele disse que o pedido de José Medeiros tem base jurídica e está de acordo com o Código Eleitoral. A norma prevê efeito suspensivo a partir de recursos em tribunais superiores. O senador de Mato Grosso, José Medeiros, é acusado de fraudar a ata da convenção partidária das eleições de 2010.
De acordo com a acusação, a ordem de suplentes foi alterada para que Medeiros se tornasse o primeiro na lista. Depois disso, ele assumiu como senador no lugar de Pedro Taques, que foi eleito governador de Mato Grosso em 2014. José Medeiros nega a acusação e se diz prejudicado pela cassação do mandato. De acordo com ele, a medida não permitiu que ele saísse candidato ao Senado Federal este ano. Com a decisão de suspender a cassação, Medeiros vai concorrer a uma vaga de deputado federal. Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Bom, a gente muda da pauta de justiça eleitoral, mas continua falando de judiciário, já que uma decisão suspendeu a privatização do estádio Pacaembu, que tinha leilão previsto para amanhã. Vanessa Casalino, lá na nossa redação da TV Brasil em São Paulo, conta o motivo dessa decisão. Boa noite, Vanessa. Oi, Mari, boa noite para você, boa noite a todos. A abertura dos envelopes estava prevista para hoje, quando a empresa vencedora da licitação seria conhecida. A decisão do Tribunal de Contas do município é em resposta a uma ação movida pela liderança do Partido dos Trabalhadores aqui na Câmara Municipal. O argumento é de que o edital de concessão fere a lei de zoneamento em vários pontos e foi aceito pelo TCM por 3-1. A suspensão é por tempo indeterminado. O início da concessão estava previsto para julho, mas o município já tinha adiado em um mês para atender orientações do próprio tribunal. Para entregar o complexo, que inclui o estádio à iniciativa privada, o município alega que o Pacaembu dá prejuízo. Em 2017, a receita teria sido de R$ 2.400.000, enquanto os gastos com manutenção teriam superado os R$ 8 milhões. A prefeitura afirma que não foi notificada da decisão. Em outra decisão do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, o TJ suspendeu uma liminar que paralisava a execução de um contrato da linha Ouro do monotrilho. A liminar era do início de junho e determinava a interrupção por conta de supostas diferenças devidas pelo metrô. Seriam atualizações monetárias de parcelas às construtoras do consórcio. Para o TJ, essas diferenças são consideradas ínfimas frente ao valor do contrato, o que não justificaria a suspensão das obras. Segundo o metrô, as obras não estavam paralisadas. Em nota, a companhia afirma que de 9 lotes, apenas um estava em disputa judicial. O monotrilho vai ligar o aeroporto de Congonhas aos trens da CPTM. A linha Ouro estava prometida para antes da Copa de 2014. Até hoje, nenhuma estação ficou pronta. Vanessa, eu continuo falando com você, mas para falar agora sobre uma operação da Polícia Federal de combate ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo. E que foi aí em São Paulo, né? Explica pra gente como funcionava esse esquema. Sim, Mariana, é inacreditável. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão aqui na zona leste da capital e também em São Bernardo do Campo, na ABC Paulista. A operação da PF contra o tráfico de pessoas e o trabalho escravo em zonas urbanas foi em conjunto com o Ministério Público do Trabalho e a ONU. O objetivo é colher provas em 3 inquéritos sobre condições de trabalhos degradantes. As apurações mostram que um dos grupos criminosos trazia trabalhadores do interior do Ceará para São Bernardo do Campo. Endividados com a vinda, eles eram mantidos em alojamento em condições precárias e obrigados a vender laticínios como ambulantes. Lá em São Bernardo do Campo, 22 trabalhadores foram libertados nessa ação. Nas outras 2 investigações, estrangeiros eram aliciados em albergues municipais com a promessa de trabalho formal em fábricas de costura, mas tinham de assinar contratos que previam gastos com habitação, aluguel, vestuário e refeições em valores superiores aos praticados no mercado. A saída desses trabalhadores era ainda controlada e as jornadas de trabalho variavam de 14 a 18 horas. A ação foi batizada de Operação Eleutéria, que é a deusa grega da liberdade. De acordo com a Polícia Federal, os criminosos vão responder por tráfico de pessoas com a finalidade de explorar o trabalho escravo. Mariana. Obrigada, Vanessa Casalino. No próximo bloco, a gente continua falando de poder judiciário, mas sobre outros assuntos, como as decisões do Supremo Tribunal Federal. É daqui a pouquinho, a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O Supremo Tribunal Federal discutiu hoje quais as hipóteses em que é possível a contratação de mão de obra terceirizada no país. E aí a gente, então, vai falar com o repórter Daniel Ito, que acompanhou a sessão plenária e traz as informações sobre o assunto para a gente. Boa noite, Daniel.
Boa noite, Mari, a todos os que nos assistem. Olha, Mari, o julgamento de hoje diz respeito a duas ações propostas pela Cenibra, que é a Celulose Nipo Brasileira, e também pela ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. As ações, elas questionam decisões da Justiça do Trabalho, decisões que, segundo a ABAG e a Cenibra, estão ferindo preceitos constitucionais de liberdade do empresário para organizar as suas atividades em relação... Claro, isso em relação à terceirização, como você falou. Segundo também as ações, a proibição da terceirização da atividade fim, ou seja, da atividade principal de uma empresa, esse tipo de proibição prejudica a competitividade da indústria nacional no mercado externo. Nós tivemos hoje também defesas do ponto de vista dos trabalhadores, tivemos algumas defesas nesse sentido e todas elas falaram que a terceirização de uma forma descontrolada prejudica e precariza as relações de trabalho, portanto, defenderam as decisões que vêm sendo tomadas na Justiça do Trabalho. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também participou da sessão. Ela vota pelo não conhecimento das ações da Cenibra e da ABAG, por entender que os pedidos são improcedentes. Hoje nós tivemos apenas as defesas, não tivemos as votações. O ministro Luiz Roberto Barroso seria o primeiro a votar, mas por falta de tempo ele pediu pela suspensão da sessão e a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, aceitou o pedido. Portanto, a sessão foi suspensa. A votação desse tema da terceirização será na próxima quarta-feira à tarde, aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mari, voltamos com você. Obrigada, Daniel Ito, falando com a gente do Supremo Tribunal Federal, então. Bem, a gente retoma a pauta sobre operações da Polícia Federal. E eu já sigo para a nossa redação no Rio de Janeiro, onde Marcelo Castilho tem informações sobre mais uma fase da Operação Lava Jato. Teve banqueiro preso aí no Rio, né, Marcelo? Teve sim, Mari. Boa noite para você, boa noite a todos. Edson Menezes é ex-superintendente do Banco Prosper e ex-presidente da Bolsa de Valores do Rio. Ele foi preso pela Polícia Federal na manhã de hoje em seu apartamento no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério Público Federal, ele teria pago pouco mais de 3 milhões de reais de propina ao grupo do ex-governador Sérgio Cabral no processo de leilão do BERJ, o Banco do Estado do Rio de Janeiro. O leilão para a venda do banco teve consultoria da Fundação Getúlio Vargas, que subcontratou o Banco Prosper. Ficou decidido que quem comprasse o BERJ ficaria com a gestão da folha de pagamento dos servidores do Estado no mandato de Sérgio Cabral. A FGV, instituição de renome, também está sendo investigada. Em delação, Carlos Miranda, operador de Cabral, disse que o ex-governador condicionou o leilão do BERJ à contratação do Prosper. E, segundo Miranda, parte do pagamento foi feita em dólares e em espécie. E o restante em garrafas de vinho, que, segundo os procuradores, valem mais de $1.000 no mercado internacional, alguns rótulos. O vencedor do leilão foi o Bradesco, que pagou 1 bilhão e 800 milhões de reais e, com isso, ganhou o direito de administrar a folha de pagamento dos mais de 460 mil servidores estaduais. Conhecido como Grande, Edson Menezes ficou no comando da Rio 2016 com a saída de Carlos Arthur Nussmann. Em nota, a defesa dele afirmou que Carlos Miranda está mentindo e recebendo benefícios legais sem provar o que fala. A defesa de Sérgio Cabral afirmou que ele nunca favoreceu ou participou de negociatas para beneficiar bancos, empresas ou instituições de qualquer natureza e que desconhece qualquer ilícito envolvendo o BERJ em sua gestão. Em nota, a Fundação Getúlio Vargas confirma que o Banco Prosper foi contratado em 2006 e prestou serviços até 2011 para o processo de leilão do BERJ por causa da sua experiência no mercado de capitais, mas negou qualquer tipo de irregularidade. Mário. Obrigada, Marcelo Castilho. E a Polícia Federal também investiga contratos de transporte escolar em Sergipe. Vamos até a nossa redação no Nordeste falar com Roberto Fernandes em São Luís. Roberto, é uma investigação da PF e também da Controladoria Geral da União, né? Boa noite. Boa noite, Mariana. Na manhã de hoje, 72 policiais federais e 6 auditores da Controladoria Geral da União deram prosseguimento a 13 mandados de busca e apreensão na cidade de Aracaju e em mais 6 cidades do interior de Sergipe. Dessa vez, nenhuma prisão foi efetuada. O objetivo é apurar um esquema de desvio e de irregularidades nos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Inicialmente, nas investigações,
foram encontradas inconformidades na definição do preço base, o preço de referência do pregão, além da formação de cartel e conluio entre um grupo de empresas com o intuito de passar a ser uma concorrência legítima e, com isso, conseguir majorar o preço dos contratos. Também, entre as irregularidades que culminaram com o superfaturamento do contrato, está o pagamento por serviços não prestados, também pagamento por quilometragem superior ao percorrido pelos veículos e ainda o pagamento por uma quantidade superior ao de veículos verdadeiramente destinado pela empresa contratada. Segundo essa investigação, até agora, o prejuízo é da ordem de 75 milhões, o sobrepreço, né, apurado, de 2014 a 2018. Mas esse prejuízo pode ser ainda maior com o desenrolar das investigações e se ela conseguir, de fato, comprovar todas essas irregularidades. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Roberto. Bom, e a gente volta mais uma vez, então, à nossa redação do Rio de Janeiro, porque essa semana nós falamos sobre a possibilidade da Polícia Federal investigar o assassinato da vereadora Marielle Franco. Marcelo Castilho, você tem mais informações sobre isso para a gente? Temos sim, Mari. Hoje, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse em Salvador que a Polícia Civil do Rio recusou a oferta para que a Polícia Federal passasse a investigar os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A oferta foi feita no último domingo e já tinha um aval do presidente Michel Temer. O ministro, que esteve na capital baiana para participar da reunião do Colégio Nacional de Segurança Pública, inclusive disse que já havia sido destacada uma equipe da Polícia Federal para entrar no caso. Hoje, o crime completou 155 dias e é tratado como sigiloso pela Polícia Civil e pelo Ministério Público aqui do Rio. Nós procuramos a Polícia Civil para que se posicionasse sobre o motivo da recusa. A resposta da Polícia Civil foi pedir que encaminhássemos essa pergunta à Secretaria de Segurança Pública, o que foi feito. E em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria limitou-se a dizer que não vai comentar nada. Mariana. Tá bem, então. Obrigada, Marcelo Castilho. Bom, com isso, a gente encerra o nosso noticiário de hoje, mas a gente te espera aqui amanhã. Até lá!